Porque a gente vinha conversar, é barbado, todo mundo vai conversar, vai brincar, vai falar, assim, o que eu posso trazer para mostrar para vocês que de repente vocês não perceberam? Aí eu me dei por conta que é o seguinte, eu tinha que achar alguma coisa que eu não percebi quando eu estava lendo. Aí eu, como todo nerd xarope, eu tenho a minha coleção, né? Meus 7 livros do Harry Potter, mais o Beedle. Nos outros eu não gosto, só o Beedle, tenho isso. Aí eu assim, vou tentar reler alguma coisa. Não todos, porque o horário era apertado e tal. Mas assim, vou reler. Foi daí que veio a ideia. Eu reli o primeiro capítulo do primeiro livro e prestei atenção numa coisa que eu nunca tinha reparado. Eu disse, eu vou falar sobre isso. Que foi o uso das expressões. Por exemplo, o menino que sobreviveu. Né? É uma expressão corriqueira, principalmente nos primeiros livros, né? Voldemort também é muito, muito utilizado o tempo todo como aquele que não deve ser nomeado, ou você sabe quem. Já no primeiro capítulo já aparecem essas expressões, e eu fiquei assim, qual a intenção? Para que foi usado? Todo mundo sabe. Quem já tentou escrever qualquer coisa, sabe que a gente tenta botar algum significado, eu não sei qual a lógica. Deve ter. Aí eu parei, comecei a viajar e reparei que na verdade o que ela quis deixar claro, a impressão que eu tenho, é que com as expressões tu deixa exposto o que é realmente importante. O importante é o Harry? Cara, mas por que ele é importante? Sabe? Qual é o fator que torna ele importante? É a cicatriz? É a habilidade? Não, porque a habilidade, a Hermione é muito melhor que ele. Mas o que marca o personagem? O que faz acontecer? Ele sobreviveu. Exatamente o que o Voldemort fez ele importante. Sim, ele sobreviveu, foi o que ele fez que o tornou importante. Agora, já o Voldemort é um pouco mais enrolado. Mas se tu pensar assim, por que ele não deve ser nomeado? Isso. E por que as pessoas têm medo dele? Porque o nome do nome torna o medo da coisa sinistra. Nossa, situação muito boa. Mas, se tu parar pra pensar, tudo depende do fato, das coisas, das escolhas, das ações. Então, o que me pareceu nesse primeiro capítulo? Que o que ela quis deixar claro, que o que é importante é o que a gente escolhe e o que a gente faz. Aí eu comecei assim, vou catar coisas que eu acho que podem fechar com essa ideia. Tudo faz. Tudo. Principalmente, tem uma parte muito no decorrer dos livros. O Harry Potter ele vive se perguntando pra ele mesmo se, será que no final não vou ser do mal? Porque ele tem uma parte do Voldemort com ele. Sim. Só que aí aquela hora que o Chapéu Seletor olha pra ele e diz: você lembra aquele dia que eu te escolhi, que eu te falei que tu seria bom na Sonserina, mas eu foi pra Grifinória? Porque eu escolhi. Aí a partir dessa hora tu começa a compreender que que todo mundo tem o lado bom e o lado mal. Só é questão de escolha. Que nem o Sirius fala, o mundo não é dividido entre pessoas boas e pessoas más. Sim, tem várias coisas. Até sobre o Harry, além do chapéu, tem a conversa com o Alvo, né? Ele começa a se preocupar com essas semelhanças. Eu sou parecido com isso. E aí, inclusive o Alvo diz, todas as letras, que o que faz ele diferente é o que ele escolheu. Como ele escolheu. Ele fez amigos. Como ele optou pelas coisas. Não ternos. Sim, isso no Harry cara, é abrangido assim o tempo todo em vários momentos do livro, vários momentos das histórias. Eu acho que só te interrompendo, a primeira escolha, que eu acho que é a principal do livro, é que o Voldemort escolhe o Harry. Né? Podia ter sido não Neville, é o eleito, ele é o escolhido. Porque existe um outro personagem que nasceu no mesmo mês que o Harry e poderia ter sido. Então, na verdade, o Voldemort escolheu o Harry. Então, o Harry não é o eleito, não é a profecia, não é sobre o Harry. É o Voldemort que faz o Harry, pela escolha dele, ser o eleito, ser
Poderia ter sido outra criança nascida no começo de julho, No final de julho. Agora, o Voldemort é muito interessante porque é o seguinte, ele é o exemplo perfeito de tudo aquilo que a ideia original trouxe. Por quê? Ele era um órfão, ele tinha um nome comum, ele seria apenas um trombadinho. Um possível ladrão, de repente um assassino. Mas a partir do momento que ele descobriu a magia e começou a crescer como personagem, o que ele fez? Ele escolheu outro nome, ele escolheu outra face, ele escolheu outras ações. Tipo, é tão desapegado do que era pra ser que ele abriu mão de tudo, ele trocou tudo, inclusive o nome. Tanto que veio daquela história, tipo, o nome, cara, o nome, ou o que eu espero de vocês, ou o que vocês esperam de mim, não interessa, não surge efeito. Porque o que vai fazer as coisas acontecer é o jeito que eu vou agir e o jeito que vocês vão agir como reação a mim. Por isso que eu acho que o Voldemort é muito interessante, junto com o Harry. Eu acho que os dois, toda a história, com certeza, que mais abrange essa ideia. Mas tem muitos outros personagens que ilustram melhor, eu acho. Por exemplo, o Dobby. O que ele é? Ele é um elfo. Na história do Harry, o elfo doméstico, ele é escravo por gosto, praticamente. Ele escolhe, ele gosta daquilo ali. Só que, teoricamente a natureza dos elfos domésticos é aquela. Mas o que prenderia o Dobby àquela natureza? Porque ele não quer. Ele não quer aquilo. Por seja qual o motivo que ele não quer, mas ele não quer. Então, o que ele é? Ele é um escravo? Ele é pelas circunstâncias. Mas ele busca outra coisa. Ele não é acorrentado àquilo que esperam dele. Essa é mais ou menos a ideia. Porque... Tanto é que no segundo livro ele vai até o Harry para impedir o Harry de voltar para Hogwarts, né? Sim. Ele vai contra a família Malfoy para escolhe, a questão da escolha, ele escolhe defender o Harry do que os patrões dele, os donos dos Malfoy, estão planejando fazer pro Harry, né? A questão da Câmara Secreta. Sim, com certeza. Ele escolhe muitas coisas. Bom, a maioria conhece a história, sabe? Se a gente começar, tipo, vamos pegar um personagem e vamos lidar com as escolhas. Pô, tem, né? Fugiu a palavra. É muito abrangente. Uma personagem muito interessante que ilustra essa ideia, eu achei, foi a Petúnia. Sabe? Porque a Petúnia é uma tia velha chata, que todo mundo conhece desde o primeiro livro, um pouco, diga-se de passagem. Teoricamente a maioria das pessoas não gosta dela, porque ela é normal, porque ela é chata, porque ela é burrinha, porque não sei o quê. Só que ela poderia ter sido bruxa, ou ela é bruxa, porque ela nasceu com aquilo. Ela recebeu uma carta, ela era para ter ido para a escola. Tá, então, ela é uma bruxa? Só porque ela nasceu com aquilo? Só porque ela estava esperando? Acho que não, porque ela escolheu não ir pra lá, ela escolheu não ser treinada, ela escolheu nunca desenvolver aquilo. De repente ela tem ali dentro dela, se ela quiser um dia treinar bastante, mas eu acho que não, ela fez escolhas completamente diferentes. Esse eu achei que era o maior enfoque do livro, sabe? Era deixar uma mensagem clara de que a gente não é completamente amarrado a tudo que está ao nosso redor. Porque a gente sabe que quando a gente cresce, o ambiente acaba nos oprimindo de alguma maneira.